Ele cuida da terra, a conversa do outro está no céu. O texto aberto. Filipenses capítulo 3 e versículo 19, que se preocupam com as coisas terrenas. Esta preciosa escritura claramente apresenta as diferentes disposições de homens ímpios e piedosos, especialmente de homens ímpios que se colocam contra o Evangelho, pois se refere àqueles que eram inimigos do professos da cruz de Cristo, que trabalharam o melhor que puderam para impedir o sucesso do ministério de Paulo. Você descobrirá, se olhar algum versículo para trás, que isso se refere especialmente a esse tipo de homem, pois ele nos diz que muitos andavam assim, pois eram inimigos da cruz de Cristo. Eram aqueles que se opunham à pregação de Paulo e seu ministério. Ele descreve esses homens por meio de diversos personagens, mas não tratarei de nenhum deles, exceto este, que se importa com as coisas terrenas, que saboreia ou aprecia as coisas terrenas. Você também pode traduzir isso. É uma palavra geral que compreende as ações e operações tanto do entendimento quanto da vontade. É nas escrituras aplicado a ambos, mas comumente às ações da vontade e dos efeitos. Trataremos particularmente das ações da vontade. As coisas terrenas são aquelas que estão na terra, sejam elas quais forem, a beleza, a glória e a pomba da terra, os lucros que são terrenos, os prazeres e honras do mundo, que se importam excessivamente com qualquer coisa que seja acomodação subliminar, mas nos carregamos e nos comportamos como cidadãos livres da cidade do céu, pois assim são as palavras no original, se a lermos assim. Nossa cidade, onde somos cidadãos e onde temos direito, é o céu. Mas nossa conversa na cidade é sobre coisas que estão acima da terra. Quando o apóstolo quer que os homens sigam o seu exemplo e não o exemplo de outros, no versículo 17, ele usa isso como argumento de que tais e tais homens são inimigos da cruz de Cristo e fazem de seu ventre seu Deus, e eles se importam com as coisas terrenas. Não os siga, não dê ouvidos aos que eles dizem a você. Eles vêm de casa em casa e sucurram isso e aquilo para você e querem afastá-lo dos caminhos de Deus. Deus começou a iluminar você e a mexer com sua consciência. Não deixe que a preciosa afeição de suas almas se voltem para eles, mas sejam nossos seguidores como somos de Cristo, pois nossa conversa está no céu como nosso Senhor e Mestre. Este argumento vem no versículo 20. Sendo esse o único escopo e significado das palavras, tome esta verdade doutrinária. Esta é a grande diferença entre um homem mau e um homem de Deus, um que se impede de coisas terrenas e o outro que tem sua conversa no céu. Pretendo lidar com ambos em ordem. Uma dessas mentes coisas terrenas, e uma escritura paralela a Romanos 8, versículo 5. Pois os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. É a mesma palavra, só que aqui é o participe e ali é o verbo, mas o significado é o mesmo. Aqueles que estão atrás da terra pensam nas coisas terrenas. Os que estão segundo a carne preferem as coisas carnais. A primeira parte deste ponto é a descrição dos homens ímpios, aqueles que são inimigos da cruz de Cristo e dos caminhos da piedade. Eles são homens que se preocupam com coisas terrenas, e os mais grosseiros deles são descritos antes disso como tendo sua barriga como seus deuses. Alguns deles são muito sensuais, bêbados, impuros e totalmente dados a satisfazer a carne e concupiscências carnais. Mas há outros que não parecem ser tão brutos, mas são homens de mentes terrenas que só saboreiam as coisas terrenas. E esses são os homens que são inimigos secretos da cruz de Cristo, sim, e muitas vezes parecerão assim para ser, e vai ser em cumprimento. Tal homem cujo espírito tem estado terreno por muito tempo, aparecerá por fim como inimigo da cruz de Cristo. Agora, ao lidar com esse ponto, proporei estas 5 coisas. Primeiro, o que é pensar nas coisas terrenas de maneira pecaminosa? Quando se pode dizer que um homem é um homem de mente terrena, para que possamos saber quando o homem é um homem de mente terrena. O que é pensar nas coisas terrenas que o apóstolo descreve aqui como um homem mau. Sem a abertura disso, tudo o que direi depois será um pouco propósito. Em segundo lugar, o grande mal que existe em pensar nas coisas terrenas, e eu o ajudarei a descobrir um mal maior do que você imagina. Em terceiro lugar, estabeleça algumas provas pelas quais aqueles homens e mulheres que pensam que estão livres desse pecado podem ter revelado em suas consciências que eles são os homens e mulheres que se preocupam com as coisas terrenas. Em quarto lugar, procurarei a razão pela qual os corações dos homens e mulheres estão tão interessados nas coisas terrenas. Em quinto lugar,
trabalharei para afastar seus corações das coisas terrenas. Estas são as 5 coisas que devem ser feitas na terra. E na primeira parte do ponto, a saber, o caráter dos homens ímpios aqui estabelecidos, que se preocupam com as coisas terrenas. Primeiro, que são eles que cuidam das coisas terrenas. Certamente não são todos aqueles que desfrutam das coisas terrenas. Todos os homens que fazem uso de coisa terrena não devem ser condenados por se importar com eles. O próprio apóstolo, nesta mesma epístola, ele em Filipenses capítulo 4, versículo 12, escreveu que, embora soubesse querer, sabia ter abundância. Ele poderia dizer como fazer uso das coisas terrenas, e ele dá ordem para que todos aqueles que são instruídos façam com que aqueles que o instruiu participem de todos os seus bens. Paulo cobra isso, sim, o próprio Cristo naquela escritura, onde ele mais trabalha para tirar os pensamentos dos homens da terra, e não se preocupar com o que eles devem comer ou beber. Ainda diz: seu Pai Celestial sabe que você precisa dessas coisas. Mateus capítulo 6, versículo 32. Que aquele que é ensinado na palavra, aquele que ensina todas as coisas boas, e se houver alguma pretensão contra isso, ainda assim ele diz: não vos enganeis de Deus, não se zomba, por tudo que o homem semear também ele ceifará. Portanto, não é cobrado aqui como marca de um homem mau ter coisas terrenas e exigir com justiça o que lhe é devido, como Paulo faz aqui. E os Gálatas não podiam acusá-lo de quebrar sua própria regra que ele escreveu aos Filipenses. Portanto, devemos indagar o que significa pensar nas coisas terrenas. Quando o homem ou a mulher pensa nas coisas terrenas de maneira pecaminosa, para isso evite vários detalhes. A mente terrena é descoberta em 9 particulares. A primeira é esta: quando o homem olha para as coisas terrenas como as maiores de todas, quando ele tem uma autoestima pelas coisas terrenas como se fosse assim: ó, se eu tivesse tais e tais coisas como os outros têm, quão feliz eu seria. Quão felizes são tais e tais homens que desfrutam de tais coisas terrenas à sua vontade, em suas habitações, seus móveis, suas chegadas. Ó, essas são as coisas excelentes, essas são as coisas deliciosas, essas são as coisas em que consistem a felicidade. Quando os homens prometem a si mesmos felicidade em qualquer coisa terrena, eles se importam com as coisas terrenas. Lembro-me de que Crisóstomo, de boca dourada, fez um discurso sobre um homem avarento, que olhava para seu dinheiro e via mais beleza em seu dinheiro do que no próprio sol que brilha no firmamento. Os homens consideram as coisas da terra como as coisas mais belas aos seus olhos. Certamente o homem está descontrolado quando coloca uma estima tão alta em qualquer coisa terrena. Essa estima não está de acordo com o que Deus e seus santos colocam nas coisas terrenas. Deus nunca coloca qualquer grande eminência em qualquer coisa terrena. Ele nunca fez nenhuma coisa terrena para ser o grande canal ou meio de transporte de qualquer grande bem de si mesmo para a sua criatura. Se você quiser saber onde está seu coração, você pode saber porque este sinal, tanto quanto qualquer outro, que você considera sua excelência, de acordo com que qualquer homem ou mulher considera sua excelência, assim é o seu coração. Seus corações são adequados. Em Gênesis capítulo 27, versículo 28 ao 39, você encontra Isaac abençoando Jacó e Esaú, mas eu gostaria que você observasse a diferença na colocação deles. Observe a bênção de Jacó no versículo 28. Ali Deus dá o orvalho do céu e a gordura da terra, e a abundância de milho e vinho como bênção de Jacó. Agora olhe para a bênção de Esaú, pois a bênção era adequada por disposição deles. O pai de Jacó respondeu e disse-lhe: eis que a tua habitação será na gordura da terra e no orvalho do céu, lá de cima. Observe, Isaac os abençoa com o orvalho do céu e com a gordura da terra. Mas na bênção de Jacó, o orvalho do céu vem primeiro, e a gordura da terra vem em segundo lugar. Enquanto na bênção de Esaú, a gordura da terra vem primeiro, e depois o orvalho do céu. Observe isto, que um homem piedoso precisa de coisas terrenas, como Cristo disse: seu Pai sabe que você precisa dessas coisas. Mas a grande coisa, em primeiro lugar, que um coração piedoso pensa é o orvalho do céu, e em segundo lugar, a bênção da terra. Agora um coração carnal pensa que tem alguma necessidade das coisas do céu. Eles reconhecerá isso, mas é a gordura da terra que eles desejam e depois o orvalho do céu. Portanto, esta é a primeira coisa. Os homens de mente terrena consideram essas coisas as mais elevadas e principais. E é por isso que os pensamentos escolhidos de um homem de mente terrena são realizados em objetos mundanos.
Em segundo lugar, quando os pensamentos cremosos e escolhidos de homens e mulheres estão ocupados com coisas terrenas, eles se preocupam com as coisas terrenas de maneira pecaminosa. Você pode saber que tipo de coração você tem pelos seus pensamentos sobre qualquer coisa. Os pensamentos são as ebulições ou súbitas imediatas do coração, isto é, as bolhas que saem do coração imediatamente. O homem não pode saber o que está em seu coração tanto por palavras e ações quanto por pensamentos, porque os pensamentos imediatamente brotam do coração. Por exemplo, posso dizer qual é a água em tal fonte, melhor porque aquele que borbulha imediatamente da nascente do que pela água que corre no riacho a 1 ou 2 milhas de distância, que nunca veio da nascente. Aquilo que imediatamente borbulha da nascente revela a natureza da fonte. Os pensamentos são, por assim dizer, os primogênitos do coração e, portanto, o coração pode ser conhecido pelos pensamentos. O Espírito Santo disse em Provérbios 23, versículo 7, como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Aquilo que é falado aqui em particular pode ser aplicado em geral. Como um homem pensa em seu coração, ele também é. Como são seu pensamento, ele é também. O coração é como os pensamentos da mente. Os homens podem manter as palavras e as ações por respeito. Se você pudesse saber o que é o coração e olhar em segredo para dentro dele, isso lhe se revelaria o que você é. Muitos de seus servos, quando em sua presença ou diante de outros, podem por respeito comportar-se de maneira justa. Mas se você o descobrir, trabalhe para saber o que eles fazem quando estão sozinhos em seu refúgio particular. Então, você conheceria seu próprio coração. Não olhe tanto para eles e dê importância a eles pela forma como você se comporta em palavras e ações diante dos outros, mas o que eles são em seu aposento privado. O que eles são nos pensamentos internos da mente, lá o coração vem a ser mais descoberto. Por esses pensamentos não quero dizer todo tipo de injeção ou sugestão, pois às vezes o diabo pode lançar maus pensamentos no Santíssimo, mas quero dizer os pensamentos que são doces para a alma, pelas quais a alma chega a sugar a doçura e o contentamento, pois isso é cuidar das coisas terrenas. Quando você encontra a força de seus pensamentos nas coisas da terra, e eles são mais adequados aos seus corações do que qualquer outro, não é quando por fraqueza a mente pode estar vagando para um lado ou para o outro, ou por sugestão ou tentação. Mas homens ou mulheres são mais eles mesmos quando estão sozinhos e livres. Você pode dizer quando está sozinho, os próprios pensamentos de Deus são doces para mim. Eu medito em sua lei de dia e de noite. Você pode sugar a doçura lá como de um favo de mel, mas o miserável impuro sugará a doçura de seus pensamentos impuros quando estiver sozinho. O homem de mente terrena sugará a doçura de seus pensamentos terrenos, e o homem ambicioso a doçura de seu orgulho quando estiver sozinho. E esses são os pensamentos mais satisfatórios para ele. Ele pode correr 2 ou 3 horas e se deliciar e se divertir com elas, isto é, ter uma mentalidade terrena. A terceira coisa é esta: um homem de mente terrena é aquele cujo coração se apega à terra. Como eu disse a você, a palavra não era apenas para pensar, mas para saborear as coisas da terra. Seu coração se apega à terra. O salmista, em um caso muito diferente, disse que sua alma se apegou ao pó, mas isso é verdade para muitos homens neste caso. Suas próprias almas se apegam ao pó. Seus espíritos se misturam com a terra e, portanto, são escória. Pode ser que eles tenham algum dom comum, algumas boas partes naturais e algumas obras do Espírito Santo sobre eles, mas seus espíritos são impuros porque estão misturados com a terra. Fale com esses homens da vaidade das coisas da terra. Eles vão ouvir você, mas quando você tiver feito tudo, suas almas se apegarão à terra. E fale com eles sobre as excelências da coisa celestial. Eles irão ouvi-lo, mas quando você tiver feito tudo, suas almas ainda se apegarão à terra. Como um homem cuja alma se apega ao amor por uma mulher, como é dito de Sansão, sua alma se apegou a Dalila. Diga o que quiser contra essa mulher, mas sua alma se apega a essa mulher. Assim é em um homem de mente terrena. O que quer que seja dito contra as coisas da terra, ou o que pode ser dito para estabelecer a excelência das coisas do céu, ainda assim sua alma se apega à terra. Como o ventre da serpente fez ao pó da terra, esse é o homem da mente terrena. Em quarto lugar, um homem de mente terrena é aquele cujo coração está cheio de preocupação distraída sobre a terra, o que ele deve comer e beber, e o que ele deve vestir, como ele deve sustentar a si mesmo e sua família, e o que será dele, embora eles estejam bem agora, o que pode ser dele depois. Quando o coração está cheio de preocupações distraídas sobre as coisas da terra,
Na medida que o coração prevalece sobre ele, esses homens podem ser considerados terreno. Existem apenas duas coisas que causam preocupações distraídas em qualquer negócio. A primeira é a apreensão de algum mal muito grande. Caso eu fique desapontado, considero meu desapontamento um mal intolerável para mim. E se eu ficar desapontado, não sei o que fazer no mundo. Essa é a primeira. A segunda é uma incerteza quanto aos meios para evitar esse desapontamento. Quando vejo o desapontamento como um grande mal, não posso confiar nas coisas que me pedem e me ajudam contra o desapontamento. Eu os vejo como muito fraco para me ajudar. Apesar de que tais meios ainda possa ficar desapontado, isso causa pensamentos perturbadores. Assim, nas coisas da terra, um homem ou mulher de mente terrena tem seus pensamentos cheios de preocupação, distraídas sobre o mundo. Primeiro, considerando as coisas do mundo como grandes coisas, eles pensam que se ficarem desapontados serão destruídos. Eles consideram um mal terrível e insuportável serem privados de sua propriedade e confortos exteriores neste mundo. Em segundo lugar, eles não consideram os meios de sustento para si e suas famílias como tendo certeza disso, o que é uma coisa importante a ser considerada quanto às coisas externas do mundo. Eles descobrem por experiência que há incerteza nelas, e então por qualquer promessa que haja nas Escrituras de que Deus proverá para eles e sua família, infelizmente, eles não ousam confiar. Isso é algo que significa que eles pensam ser os mais fracos. Senhor, tem misericórdia de nós, dizem eles. Se eles não têm mais nada de confiar, exceto uma palavra da Escritura, eles se consideram os mais miseráveis e miseráveis. Mas agora, seria diferente com a alma se ela não tivesse uma mente terrena? Não seria uma grande pausa como as coisas acontecem aqui nos assuntos do mundo? É verdade, talvez eu possa fracassar em tal negócio. E minha propriedade pode ser tomada de mim pelos caldeus ou saldeus, como foi a de Jó, mas não seria desfeita. Minha felicidade não acabou. Terei aquilo que me confortar quando tudo isso passar. Suponha que o pior sim, isso não vai me desfazer. De fato, um homem que envia todos os seus bens para o exterior em um empreendimento é muito solícito porque, se houver más notícias sobre isso, ele está arruinado. Mas outro homem que tem muitas riquezas, casas e terras e um estoque em casa para mantê-lo em sua família, se más notícias chegam a ele, pensa, tem um estoque em casa para viver. Ele não é tão solícito. Assim, um homem mundano tem todo o seu estoque na terra. Aí está a única opção, a única porção, e ele se aborta ali será destruído. Mas o homem piedoso, embora tenha as coisas da terra, ainda assim tem algo mais, tesouros no céu, para descansar além da terra, e portanto, ele não é tão solícito. E depois para o segundo, a incerteza dos meios e ajuda. Se um homem piedoso olha para as causas externas, ele vê que tudo é incerto, mas ele tem uma promessa na qual descansar. Eu nunca o deixarei nem o abandonarei. Lance seus cuidados sobre mim, pois eu cuido de você. Isso ele considera como certo meio e ajuda. O que quer que aconteça, aqui está uma promessa sobre a qual ele pode construir, e portanto isso tira seus cuidados solícitos. Mas o coração de um homem de mente terrena está cheio de preocupações que o distraem, porque ele se considera perdido se abortar aqui e não tiver nada mais do que a criatura tem para sua provisão neste mundo. Em quinto lugar, um homem ou mulher de mente terrena é aquele cujo grande negócio de seu coração e esforço de sua vida são sobre as coisas da terra. Ele faz disso seu grande negócio, e os fortes esforços de seu espírito são exercidos na coisa da terra. Ele trabalha ansiosa e avidamente com a intenção mais forte sobre essas coisas. Como toda alma, todo homem está disposto sobre o mundo. É o objeto adequado de sua alma. Você dirá, outros homens estão ocupados em seus chamados, assim como aqueles que você considera homens de mente terrena. Sim, mas eles estão ocupados em seus chamados em obediência a Deus. E para coisas exteriores, eles deixam de lado sua obediência a Deus. Então todas as coisas com as quais eles se ocupam no mundo não fossem sobre essa consideração que eles estavam obedecendo a Deus nele. Eles não seriam objetos adequados para suas almas. Por um objeto adequado, quero dizer aquilo que é suficiente para absorver toda a força da alma para dispô-la completamente. Darei este exemplo para mostrar o que quero dizer com um objeto adequado. Você tem um filho pequeno praticando esportes. Este esporte tem tanto em si quanto em seu espírito. Há uma espécie de igualdade entre seu espírito e esse esporte. Uma criança recebe benefício suficiente de um esporte que vale a pena colocar toda a sua força e força nele. Agora pode ser que às vezes um homem ou uma mulher brinque com seu filho.
Eles vão brincar como uma criança, mas esse esporte não é um objeto adequado. Um homem ou uma mulher brincará com a criança por algum tempo, mas não há bem suficiente nesta brincadeira para preencher suas almas. Embora seja totalmente adequado aos desejos da criança, essas coisas não são totalmente adequadas ao desejo de um homem ou mulher. Eles têm outros assuntos em suas cabeças além desses, e negócios de natureza superior. E assim é com aqueles que não têm uma mente terrena. Embora possam estar ocupados com as coisas deste mundo, ainda assim usam o mundo como se não usassem. As coisas do mundo não são objetos adequados para seus corações. Um coração espiritual reserva sua principal força para a coisa mais elevada. Eu sigo essas coisas no mundo, mas reservo a força principal para um bem mais desejável. Se um homem tem amigos que vêm até ele, talvez alguns de nível comum venham primeiro. Ele fez provisões comuns para ele, mas se ele tem alguma coisa para entreter, ele a reserva para algum amigo escolhido que estão chegando. Assim, um homem que não é do mundo, embora possa estar ocupado com coisas terrenas, reserva a escolha de seu coração para coisas da natureza superior. Lembro que Tertuliano fez um discurso sobre os cristãos como se eles comiam e bebiam quando jantavam. Eles comeram e beberam para lembrar que deveriam orar naquela noite antes de dormir. Assim, um coração gracioso e espiritual segue seus negócios externos no mundo, mas lembra que deve conversar com Deus naquela noite antes de dormir, para que ele reserve a força de seu espírito para a comunhão com Deus. Mas o outro expõe todas as suas forças como se não tivesse nada para fazer depois. Nisso, um coração terreno e um coração espiritual são totalmente contrários. O apóstolo deseja que homens piedosos usem o mundo como se não usassem. Ao contrário, um homem de mente terrena usa as coisas espirituais como se não usassem. Como o coração de um homem de mente terrena está nas coisas espirituais, uma mente espiritual está nas coisas terrenas. Um homem de mente terrena fará alguma coisa que são espirituais. Ele virá e ouvirá a palavra, talvez reze em família e leia um capítulo, mas seu coração não está lá. Ele faz como se não tivesse feito, vem e ouve como se não tivesse ouvido, e ora como se não tivesse orado. Ele não faz questão de orar ou ouvir. Um homem de mente espiritual faz coisas mundanas como se não o fizesse, em comparação com esta preocupação com coisas espirituais. Aqueles que ele faz com todas as suas forças, um homem de mente terrena é como Corã, Darã e Abirão. Lemos que eles foram engolidos pela terra. Assim, a verdade é que as coisas da terra, contentamento, provisão para si e para as famílias nas coisas terrenas, abrem e engolem os próprios corações dos homens de mente terrena. Em sexto lugar, suponha que um homem não pareça tão fortemente inclinado a dedicar toda a sua força e coração às coisas terrenas. No entanto, quando qualquer homem ou mulher procurar qualquer coisa terrena, por si mesmo e não em subordinação a algum bem maior, este é um bom homem de mente terrena, pois como isso prevalece, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, nosso apóstolo Paulo fala das coisas que são vistas, mas temporais, não atentando nós nas coisas que se veem, porque as que se veem são terrenas e temporais. A palavra é como se dissesse, enquanto olhamos para as coisas temporais e terrenas que são vistas, não as tornamos como um fim, nós a buscamos em subordinação, algo mais que consideremos superior em todas essas coisas. Por exemplo, um homem piedoso segue seu negócio como os outros homens, mas o que eu teria é o seguinte: mostro minha obediência a Deus e providenciarei as coisas que podem ser úteis para servir a Deus em minha geração. Esse é o meu fim. Posso apelar a Deus nisso, que mesmo ao seguir meus negócios e todas as coisas externas, é para que eu possa seguir a Deus no uso de meios para o fornecimento dessas coisas que possam me permitir servi-lo ainda mais em minha geração. Esse é o meu escopo no que faço. Mas agora, por outro lado, um homem de mente terrena procura seguir seus negócios e cuidar dos negócios de sua vocação para que possa ganhar. Ele conseguiria o que poderia obter. Ele teria mais para ter mais e para que ele e seus filhos pudessem ser alguém no mundo. Pode ser que ele tenha o suficiente para ter sua vontade e luxúria e, portanto, ele segue seus negócios com muita atenção, apenas para poder satisfazer a carne. Sim, de fato, todas as coisas boas que ele faz, ele as subordina às coisas terrenas. Você pode entender assim: um homem espiritual não busca as coisas terrenas para si mesmo, mas um homem terreno sim. Ou, mais plenamente, um homem terreno é em tudo o que faz, tanto nas coisas terrenas quanto nas espirituais. E um homem de mente espiritual é espiritual em tudo o que faz, tanto nas coisas espirituais
quanto nas terrenas. Quando o homem terreno está nas coisas terrenas, ele é totalmente terreno. Ele não olha para a obediência a Deus no que faz. Um homem espiritual diz: seguirei meu chamado porque Deus o exigiu. Mas o homem terreno pensa: seguirei porque vejo o lucro vindo dele. Isso é terreno. Embora as coisas sejam lícitas e é o seu dever seguir seu chamado, mas segui-lo apenas para ganhar, isso é terreno. Mas porque é seu dever e é o lugar em que Deus o colocou, isso é espiritualmente nas coisas terrenas. Um homem terreno é terreno nas coisas terrenas, e ele é mais terreno nas coisas espirituais. Quando ele desempenha deveres espirituais, ele tem um fim terreno nisso, seja para obter a estima dos homens ou para cobrir algum mal. Talvez apenas por forma ou moda, ele o faça de maneira terrena, e pode ser no máximo que ele o faça apenas por sua própria tranquilidade, para satisfazer sua própria consciência. O que podemos acrescentar como sétimo é aquele que é terreno nas coisas espirituais. Admito que o melhor dos santos pode ter alguma mundanidade nas coisas espirituais, mas falo da predominância. É aquilo que governa no coração, de modo que na realização das coisas espirituais, seus próprios fins são apenas terrenos, e a estrutura de seu coração é apenas terrena nas realizações espirituais. A oitava coisa que podemos encontrar um homem de mente terrena é que ele passa por muita e grande dificuldade em questão terrena, e elas são muito pequenas para ele. Embora ele muito nos assuntos da terra, ele nunca se cansa porque está em seu elemento adequado. Portanto, sejam quais forem as dificuldades que para outro homem seriam muito grandes, ele as torna nada, e embora haja mais labuta e trabalho, ele não está cansado. Por quê? Porque ele está em seu próprio elemento. O peixe não se cansa de nadar, mas o homem se cansa rapidamente. É porque o peixe está em seu elemento e o homem não. Observe isto quando o espírito de um homem está neste tipo de temperamento. Deixe-o estar ocupado com as coisas terrenas, onde a vantagem terrena vem. Nenhuma dificuldade o impedirá, nenhum vento o inclinar. Ele se levantará nas manhãs frias e sairá para o exterior. Fará qualquer coisa no mundo. Que dificuldades os homens enfrentarão nas tempestades do mar, e perigos lá, e problemas em terra. E se sentarão tarde, e se levantarão cedo, e se esforçarão, e não se queixarão de cansaço ou dificuldades, mas deixe-o vir para as coisas espirituais, para os negócios da alma, que dizem respeito a Deus e seus estados espirituais. Cada pequena dificuldade os coloca de lado e os desanima. Cada colina mole é uma montanha em seu caminho. Eu faria isso e aquilo, mas é tão difícil e entediante. Levantar de manhã, especialmente em invernos frios, é muito duro e difícil de ler e orar. E então ele reclama a dificuldade dessas coisas. Zelo pelo coração é uma coisa muito difícil. Para um homem terreno, qualquer coisa espiritual é difícil, e as dificuldades o desencorajam. Nas coisas espirituais, quão cansados eles estão. Em Malaquias capítulo 1, versículo 13, eles clamam: que cansaço, mas eles podem seguir os negócios do mundo de manhã à noite e nunca se cansar. Eles podem trabalhar como cavalo e nunca ficar sem fôlego. Eu gostaria que você tentasse uma vez passar exatamente um sábado e visse que cansaço isso seria para você. Resolva apenas um sábado para se levantar de manhã cedo e ter seus pensamentos espirituais e celestiais o máximo que puder. Então levante-se e ore sozinho em seu quarto. Então leia, ouça, medite e marque o que você ouve. E quando você for para casa, pense nisso e converse sobre isso. E quando você voltar para ouvir a palavra, e assim passar o dia inteiro ouvindo, lendo, meditando e conferindo sobre coisas boas, chamando sua família para prestar contas e orando novamente, veja como isso seria cansativo para seus corações, se eles forem carnais. No entanto, um coração espiritual chamará o sábado de deleite, e o sábado para tal não é outro senão um tipo de percussor daquele dia eterno de descanso que ele desfrutará no reino dos céus. Aquele que é descanso, aquele que é espiritual, conta o sábado como dia de descanso, mas um homem terreno se cansa rapidamente nas coisas espirituais. Ele desistirá de seu trabalho e não passará por isso. Lemos em Neemias capítulo 4, versículo 6, que Neemias falou das grandes dificuldades que eles encontraram em seu trabalho. E ainda assim o trabalho continuou, pois eles tinham uma mente para isso. Então veja como esta mente de um homem ele será capaz de realizar seu trabalho. Se um homem é capaz, é um homem de mente terrena, ele prosseguirá com seu trabalho. Se ele assumir negócios mundanos, ele o fará, pois ele tem uma mente para isso. Ele é um homem de mente terrena, mas deixe-o assumir um trabalho espiritual, e ele o deixará de lado antes que seja pela metade. Ele raramente levará à perfeição qualquer trabalho espiritual. Por quê? Porque ele não tem mente para isso. Ao passo que, se o coração fosse espiritual,
e houvesse algum trabalho espiritual empreendido, tal pessoa continuaria com isso até que tudo estivesse terminado. Outra nota que descreve um homem de mente terrena é esta: o homem de mente terrena é aquele que conhece as verdades mais celestiais que são reveladas na palavra da maneira terrena, de acordo com sua mente, seu gênio e a disposição do seu próprio coração. Eu realmente acho que isso é significado de maneira especial neste lugar, pois o apóstolo está falando daqueles que se opuseram a ele em seu ministério, que eram inimigos da cruz de Cristo. Agora essas coisas terrenas, suas mentes são de temperamento terreno, e portanto não é de admirar que eles não saboreiam essas verdades celestiais e espirituais que trazemos a eles, pois suas mentes, sendo terrenas, só aprendem essas coisas depois de um tempo, da maneira terrena. Agora, qual foi a grande verdade que o apóstolo trouxe aos filipenses? Era a maneira de reconciliar o mundo com Deus, de fazer as pazes com Deus e de nossa justificação por meio de Jesus Cristo. Agora não há ponto de religião mais espiritual, celestial e divino do que a doutrina da reconciliação e da justificação por Jesus Cristo. De modo que aquele que tem uma disposição terrena, embora possa estar convencido da necessidade do perdão dos pecados e da paz com Deus, ainda aprende a fazer sua paz com Deus e obter o perdão dos pecados de maneira terrena. Ele tem pensamentos carnais e apreensões sobre seu lugar com Deus e obtém o perdão dos pecados. Ele pensa que é da mesma maneira que um homem obtém paz com outro quando houve uma briga e obtém perdão de outro homem que ele ofendeu. Ele o concede de maneira terrena. Ele pensa em fazer as pazes com Deus para algo que deve realizar, mas a justificação gratuita pela graça de Deus em Cristo é muito divino, espiritual e celestial para um homem de mente terrena aprender. As apreensões de um homem de mente terrena sobre Deus são apenas de uma maneira carnal e terrena. Como o profeta fala em Isaías capítulo 1, versículo 3, o boi conhece seu dono e o jumento o berço de seu mestre. Da mesma forma, um homem de mente terrena conhece a Deus, como o boi conhece seu dono e o jumento o seu mestre. O boi conhece seu dono desde que ele lhe traz coragem diariamente. Então o homem de mente terrena não tem outras apreensões de Deus, mas que Deus lhe dê coisas boas neste mundo. Deus faz seu milho crescer ou prosperar sua viagem. Um homem de mente terrena pode subir tão alto ao ponto de ter a apreensão de que Deus está trazendo coisas boas para ele aqui na terra. Mas aquele que é espiritual e celestial aprende Deus como Deus. Ele não olha para Deus apenas como bom em relação aos benefícios que ele recebe de Deus aqui, mas ele olha para Deus como ele é em si mesmo. Ele vê a face de Deus. Há uma grande diferença entre um homem que conhece outro homem e um animal que conhece um homem. O boi conhece o seu dono. O boi conhece o homem que faz feno, provisões para ele, mas o homem conhece outro homem de outra maneira. Ele sabe que é a natureza de um homem e o que é ser uma criatura racional. Assim, aquele que é espiritual sabe o que Deus é em si mesmo. Ele vê a face de Deus e entende o que Deus é de uma maneira diferente dos outros. A diferença entre o conhecimento de Deus, que tem uma alma espiritual, que é pura de coração, e o conhecimento de Deus, que tem um coração terreno, é igualmente diferente. Assim como o boi conhece o homem que o leva a patos férteis, o homem terreno sabe que Deus lhe dá coisas boas, mas o homem espiritual conhece a Deus como o homem conhece o outro. Não em toda excelência, mas há uma diferença em algum grau entre as apreensões de Deus em um coração espiritual e as apreensões de Deus em um coração terreno. Podemos mencionar muitas outras verdades espirituais e divinas que uma mente terrena aprende apenas de maneira terrena. Por exemplo, considere o próprio céu. Como uma mente terrena aprende isso? Ele compreende que será liberto da dor e terá algum tipo de glória, mas não sabe o que é. Ele o concede de acordo com o caminho da terra, alguma coisa pomposa e gloriosa que ele viverá em prazeres e não em dor. E assim aprende toda a glória do céu, mas na sensualidade. O coração espiritual olha para o céu de outra maneira. Ele olha para o gozo da comunhão com Deus, em Jesus Cristo no céu, e vive a vida de Deus no céu. E isso é algo em que um coração terreno não tem nenhuma habilidade, nenhum coração assim consegue saboreá-la. Assim, nesses vários detalhes, revelei o que é um homem de mente terrena. Ou se você colocasse as mãos sobre o coração e considerasse até onde essas coisas o alcançam. Mas além destes, tenho diversos outros argumentos para convencer as consciências de homens e mulheres de que ainda há muita mundanidade neles, mas o trataremos em ordem mais adiante. A segunda cabeça a considerar é esta: o grande mal da mentalidade terrena é que eles se preocupam com as coisas terrenas. Isso é um assunto tão importante? Você diz: não podemos imaginar a transcendência do mal que há nisso. Achamos que há muito mal em xingar, prostituir-se, beber e tais pecados escandalosos, mas ter uma mente terrena, não pensamos que isso seja um excedente do mal. No entanto, você descobrirá
que a Escritura fala das coisas mais terríveis contra isso, e se Deus quiser colocá-las em seus corações, espero que muita glória possa vir de Deus por isso, e muito bem para você em particular.